Bom dia! Olá! Ana! Vamos lá acordar, meus amigos. Às vezes custa, não é? Pois é. Hoje estou contente, hoje estou feliz, hoje vamos festejar, lá, 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 lá. Venham lá festejar connosco, começar o dia com muita alegria e com uma história sempre para começar. Sou a livraria, sou a Sofia, da livraria Aqui à Gata, e cá estou eu para contar mais uma história. A história que eu tenho hoje para contar é esta: os sentimentos mudam como o rio. E também é de uma coleção fantástica, do Marvio. Ai, que é tão linda essa história. O Invisível, que é tão importante. Pois é. E esta. Agora, os sentimentos mudam como os rios. Portanto, as outras histórias que eu acabei de dizer também já estão contadas, portanto, podem procurar no nosso canal do YouTube. Sim. Esta história também está disponível na nossa loja online. Portanto, quem quiser muito, muito, muito esta história, entre em contato connosco. Combinado? Então vamos lá a isso. Vamos contar esta história da editora Jacarandá. Os sentimentos mudam como o rio. Para já começa bem, com um cãozinho assim todo enroladinho, não é? O Ricardo sentou-se debaixo da sua árvore preferida, a olhar para as colinas que rodeavam a sua casa como um abraço. Adorava tudo o que existia naquele sítio, mas em primeiro lugar, adorava o rio. Às vezes o rio podia ser tranquilo e silencioso, tal como o Ricardo. Outras vezes o rio era ligeiro e brincalhão, tal como o Ricardo. E algumas vezes, embora raramente, o rio enfurecia-se e ficava zangado e rebelde, tal como o Ricardo. Mas nenhum dos dois se zangava por muito tempo. Houve um ano em que o inverno foi muito cruel. O Ricardo sentiu-se tão frio e tão sozinho como a lua. Oh, oh. O vento soprava em rajadas fortes. A neve caía às mãos cheias. Pouco a pouco, o rio começou a gelar. Os pais do Ricardo tentaram animá-lo com abraços e palavras amorosas e quase resultou. Mas não o suficiente para impedir que o rio ficasse gelado. O Ricardo tentava lembrar-se de dias mais felizes. Ai, mas era tudo tão, tão, tão difícil. E assim o tempo foi passando. A primavera fez-se anunciar, as flores despontaram nos campos. Mas apesar disso, o rio continuou gelado. Chegou o verão e os pássaros cantaram no céu limpo e azul. Mas o rio continua gelado. Então, quando se aproximou o outono e as folhas começaram a enrugar-se, algo de extraordinário aconteceu. O Ricardo ouviu um barulho vindo dos arbustos. Olha! Havia um pássaro ferido, preso nas amoras silvestres. E com muito cuidado, o Ricardo pegou no pássaro e correu para casa. E deu de comer e tratou das feridas. No dia seguinte, o pássaro parecia um pouquinho melhor. E o Ricardo sorriu. E lá fora, no rio gelado, minúsculas gotas de água surgiam à superfície. No fim da semana, o pássaro já parecia muito melhor. O Ricardo fez um grande sorriso e os seus olhos iluminaram-se. Por baixo do gelo, o rio começou a mover-se. Dali a pouco tempo, o Ricardo levou o pássaro para o ar livre. Com cautela, abriu a caixa e o pássaro voou. Voou no ímpeto de alegria. O
O Ricardo via-se enquanto o pássaro subia, subia, alto no céu. E no rio desprenderam-se pedaços inteirinhos de gelo. O pássaro esvoaçou em círculos e pousou num ramo próximo. O Ricardo olhou para o pássaro. E o pássaro olhou para o Ricardo. O Ricardo deu um passo e o pássaro deu um pulo. O Ricardo começou a andar e o pássaro voou ao seu lado. E depois correu, correu e o pássaro acompanhou-o, seguindo-o para todo o lado. O Ricardo nem se apercebeu do momento em que os últimos pedaços de gelo derreteram e as águas tépidas do rio voltaram a correr em liberdade, mais uma vez. Com o passar dos anos, o Ricardo acabou por compreender que podia ser como um rio, ligeiro e feliz, lento e triste, zangado e rebelde, entre muitas outras emoções. Mas uma coisa era certa: o rio estava sempre a mudar, tal como ele. Fantástica, não é? Eu acho que temos que respeitar este rio. Quando ele está gelado, é porque tem que estar gelado. Quando nós estamos tristes, é porque devemos estar tristes. Mas no fim vai correr tudo bem.